Fala, galerinha, sou o professor Bruno, professor do Explica Aí. Estamos aqui no XP Resolve para a resolução de mais uma questão do Enem. Mas, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Galera, a questão que nós iremos resolver agora é a questão do Enem 2016, terceira aplicação. E o texto nos diz o seguinte: a segunda revolução industrial, no final do século XIX e no início do século XX, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. Galerinha, vamos lá. Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês. Olha as informações. Século XIX, século XX, onde? Nos Estados Unidos. Refere-se ao que o texto? A segunda revolução industrial. E qual é a informação que ele nos traz? Ele fala sobre a eletricidade alimentando os motores das fábricas e que vai se caracterizar pela administração científica e do trabalho pela produção em série. Automaticamente, quando fala sobre produção em série, nós já sabemos que é uma questão que vai abordar, no mínimo, duas perspectivas dessa produção em série, que são, na verdade, as ideias do do Taylor e também as ideias do Ford. Então, nós já sabemos que é uma questão que vai falar, dentre outras coisas, acerca da racionalização do trabalho. E além de falar sobre a racionalização do trabalho, ela vai se referir a uma perspectiva de padronização da produção. Uma padronização, da produção. E é interessante falarmos sobre isso porque, vamos lá, galerinha, quais são as principais características do Fordismo? Padronização da produção, a questão da esteira rolante, que vai fazer com que aumente a produção. Consequentemente, nós temos uma relação de diminuição do tempo de trabalho, consequentemente, do tempo de produção. Vamos ter uma maior divisão do trabalho. E, consequentemente, vamos ter Pronto, galera.
Essas aqui são as principais características dessa racionalização do trabalho. Olha, padronização da produção, esteira rolante, que aí foi inserida pelo Ford, com o intuito de fazer com que o trabalhador não precisasse mais se adequar às máquinas, mas sim essas máquinas iriam se adequar ao trabalhador, dando mais celeridade ao seu trabalho, à sua produção, diminuição do tempo de produção, já que você tinha trabalhadores especialistas, cada um na sua área, cada um no seu setor, aumentando consequentemente a produção e diminuindo o tempo que eles realizavam as tarefas, divisão rígida de tarefas, ou seja, cada um no seu quadrado, cada um cumprindo a sua função, e barateamento dos produtos e produção em massa, porque quanto maior a quantidade de produtos e quanto menos tempo gasto para produzi-los, consequentemente menor o valor desse produto. Sabendo dessas informações, galerinha, vamos agora para o comando. Olha o que o comando nos diz. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a letra A, proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentaram a produção com aporte de grande capital. Galera, aqui nós estamos falando de um contexto de grandes empresas. Então, não há relação com essa proliferação de pequenas e médias empresas. Pelo contrário, nesse contexto histórico, foram grandes empresas que começaram a despontar, a ampliar a sua produção. Dessa forma, nós descartamos a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Veja o que a alternativa B nos diz. Técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Galerinha, ó, perfeito! Exatamente aquilo que, a partir das informações do texto, nós discutimos, ó. Caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série, ou seja, o aumento da produção só foi possível graças à divisão e hierarquização do trabalho, onde cada trabalhador realizava exclusivamente a sua função, o seu papel. Beleza. Letra C. Passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, concentrando-se principalmente na produção têxtil destinada ao mercado interno. Não necessariamente. O objetivo aqui não era só o mercado interno. O maior destaque aqui já não era mais a produção têxtil, porque nós já estamos falando sobre o quê? Sobre a segunda revolução industrial. A produção têxtil ela teve um destaque na primeira revolução industrial, mas na segunda revolução industrial já não há mais tanto destaque para essa passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril. O contexto histórico já não é mais esse, então nós descartamos a letra C. Letra D. Independência política das nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações econômicas entre os países produtores de matérias-primas e os países industrializados. Galerinha, essa igualdade nas relações econômicas, elas não existem nem hoje, quanto mais no início do século XX. Então, nós já descartamos essa perspectiva de independência política das nações colonizadas, até porque nós sabemos que isso não procede. Não haverá essa perspectiva de igualdade nas relações econômicas entre os países produtores e os países de matéria-prima e os países industrializados. Então, nós já, consequentemente, descartamos a letra D. Letra E. Constituição de uma classe de assalariados. Isso já existia desde a primeira Revolução Industrial, que possuía como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho e que lutava pela melhoria da condição de trabalho nas fábricas. Essas lutas, essas perspectivas aqui que nós temos na letra E, ela faz menção à primeira Revolução Industrial e não à segunda Revolução Industrial. Portanto, nós já
descartamos. E ainda traz, ó, que possui como fonte de subsistência, ou seja, de sobrevivência, a venda de sua força de trabalho. Mas esse aqui estaria no contexto, assim como a letra C, da primeira Revolução Industrial. E o texto ele é enfático em falar sobre a segunda, e o comando também remete à segunda metade do século XX, ou seja, estamos falando da segunda Revolução Industrial e não da primeira Revolução Industrial. Dessa forma, galera, a alternativa correta é a letra B de bola. É isso, ficamos por aqui e até a próxima.